Estamos aqui na disciplina de espaços métricos e o nosso objetivo é falar sobre bolas abertas e bolas fechadas. Antes, porém, temos que falar sobre métrica, que é uma generalização do conceito de distância. Vamos falar um pouco sobre distância? Distância a gente sabe que é um conceito bastante intuitivo, porque ele é um conceito geométrico. Medir distância entre um ponto de origem e um ponto de destino dentro da cidade, isso a gente faz parte do nosso dia a dia. Se a gente quer se deslocar de um ponto de origem a um ponto de destino, dentro de uma cidade, a gente sabe que nem sempre a gente pode fazer isso em linha reta, porque existem quadras que contêm edifícios, casas, que nos impedem de fazer isso. Já no espaço contínuo, o que é um espaço contínuo? É considerar o plano aqui, por exemplo, um plano, onde a gente pode, um plano coordenado, né, de eixos coordenados, plano cartesiano, para ser mais claro, onde a gente possa falar em par ordenado aqui AB, tá? A gente pode se deslocar livremente de um ponto A até um ponto B, tá? De um ponto X até um ponto Y. Então, as propriedades que uma distância tem que obedecer. Então, a distância do ponto A até o ponto A, ou seja, a distância do ponto até ele mesmo, tem que ser igual a zero, qualquer que seja A. Já a distância do ponto A até o ponto B tem que ser maior que zero se o A for diferente de B, qualquer que seja A e B. Juntando A1 e 2 aqui, ó, a gente pode resumir isso dizendo que a distância, que é uma medida geométrica, de A até B, é maior ou igual que zero, ou seja, não pode assumir valores negativos, como por exemplo outras medidas físicas, como a temperatura, que pode assumir sim valores negativos. Então, a outra condição está nos dizendo o seguinte, que num espaço contínuo, o plano cartesiano R2 como exemplo, em que a gente pode se deslocar, como estou falando, livremente, sem obstáculos, a distância do ponto A até o ponto B é igual à distância do ponto B até o ponto A, coisa que não acontece de modo geral e quase que sempre se eu estiver me deslocando dentro de uma cidade. Então, dentro de uma cidade, a distância do ponto de origem ao ponto de destino é em geral diferente da distância do ponto de destino de volta ao ponto de origem. Se eu estiver andando a pé ou de carro, por exemplo, problema de contramão, tá certo? Então, essa propriedade aqui, tá, é a propriedade simétrica. A outra propriedade, tá, de uma distância, que é uma medida geométrica, como eu estou falando, eu estou medindo geometricamente, tá? Considerar um ponto A e um ponto B aqui, tá? E pensar num ponto C fora do segmento AB. Então, essa propriedade 4 está dizendo o seguinte, que a distância de A até B, considerando o ponto C fora do segmento AB, é menor ou igual que eu me deslocar do ponto A até o ponto C, mais me deslocar do ponto C até o ponto B. Qualquer que seja A, B e C. Essa é a chamada desigualdade triangular. Por quê? Um nome muito bem apropriado, né? Porque se eu estou num triângulo, qualquer lado do triângulo é sempre menor ou igual que a soma dos demais lados. Em geral é menor para poder formar um triângulo. Cada lado, o lado AB aqui, é menor do que a soma do lado AC mais o lado CB. Se eu considerar o lado CB vai ser menor do que a soma do lado AC mais o lado AB. Então, a distância aqui só vai poder ser igual, tá? A soma dessas duas distâncias, se o ponto C estiver em cima do segmento AB. Como nós estamos falando sobre espaços métricos, ninguém pode falar em espaço métrico sem mencionar métrica. E mais ainda, não é só mencionar, nós temos que definir agora o que é uma métrica, que a gente está afirmando que é uma generalização do conceito de distância. Então, definição de métrica.
seja M um conjunto diferente do vazio. Por que diferente do vazio? Porque nós queremos que a nossa métrica cumpra a condição de que a distância de um ponto até ele mesmo seja igual a zero. Então, dentro desse conjunto M tem que ter pelo menos um ponto para a gente fazer esse tipo de consideração. Então, uma métrica em M é uma função do produto cartesiano de M por M em R+. O que é R+? Para nós aqui são os reais positivos, tá? Porque a gente sabe que a distância não assume valores negativos. Então, essa nossa função pega um par ordenado AB e leva em f de AB, que assume um valor real positivo. Tá? Essa nossa função, ela tem que obedecer as mesmas propriedades de que uma distância, porque senão ela não vai ser uma generalização do conceito de distância. Então, a primeira delas, que é f de A até A, f de AA, é igual a zero, qualquer que seja A pertencente a M. A outra condição diz que f de AB tem que ser maior do que zero, qualquer que seja AB, A e B pertencente a M. Juntando as duas condições, isso nos diz, mais brevemente, que f de AB tem que ser maior ou igual que zero. Então, f não pode assumir valores negativos. Por isso que f aqui é uma função de M, produto cartesiano M, mas que assume valores positivos aqui. A terceira condição está nos dizendo que f de AB é igual a f de BA, qualquer que seja A e B pertencente a M. É a propriedade simétrica. A outra condição diz que f de AB, considerando um C aqui, é menor ou igual que f de AC mais f de CB. Então é a desigualdade triangular. Então, métrica devemos deixar bem claro que é uma generalização do conceito de distância. E toda vez que a gente generaliza alguma coisa, é de se esperar que a gente mude a nossa maneira de pensar, ou seja, uma mudança de paradigma. O que eu estou querendo dizer com isso? Que aqui, ó, vamos considerar aqui o plano R2, o plano, né? Tá? Com o ponto A, que é o centro aqui de um disco, né? Que nós estamos enxergando. Naturalmente, disco a gente reconhece muito naturalmente em geometria, né? Centro A e um certo raio R. Tá? Esse ponto A tem coordenada A2 e A1 e um ponto X que pode estar dentro do disco ou pode estar na fronteira do disco, aqui na circunferência de centro A e raio R. Então esse X tem coordenada X2 e X1. Então a distância euclidiana natural que a gente mede a distância do ponto X até o ponto A, tá certo? É considerar esse triângulo que está aqui, ó, um triângulo retângulo, né? Onde D é a hipotenusa do triângulo. Como ela é a hipotenusa do triângulo, ela é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Então, esse cateto aqui é o x1 menos a1, tá certo? E esse outro cateto aqui, em módulo ou não, é o A2 menos x2, ou x2 menos A2, em módulo, tá ok? Então, a distância do ponto X, que está aqui, até o ponto A, com respeito a esse disco, que está aqui, tá certo? Ou não considerando o disco, não importa, a distância euclidiana é a raiz quadrada, a distância euclidiana de x até A, é a raiz quadrada de x2 menos A2 ao quadrado mais x1 menos A1 ao quadrado, tá ok? Então essa aqui é a nossa métrica euclidiana, é a nossa maneira usual de medir, tá ok? Então, considerando isso aí, a gente pode falar em bola fechada de centro A e raio R, que é igual ao conjunto de todos os x pertencentes ao R2,
que vão ser esses x que estão aqui, cuja distância E, distância euclidiana, de x até A, é menor ou igual que R. Então é a bola fechada. Por quê? Porque são todos os pontos que estão no disco, no interior, mais os pontos que estão na fronteira do disco. Por isso menor ou igual. Os pontos que estão a distância igual ao raio são os pontos que estão na circunferência, que é a fronteira do disco. Já a bola aberta de centro A e raio R, com essa mesma métrica euclidiana, maneira de medir através da raiz quadrada da soma do quadrado dos catetos, ou das diferenças das coordenadas ao quadrado e somadas, é menor do que R. Essa é a bola aberta. Então, bola aberta centro A e raio R é igual ao conjunto todo x para centro R2, tal que a distância euclidiana de x até A é menor do que R. É bola aberta. Com respeito a essa métrica aqui. Agora a questão é a seguinte: se eu mudo a minha métrica, ou seja, como a métrica é uma generalização do conceito de distância, isso permite para mim definir aquela nossa função f, que é a definição de métrica, tá certo? De uma maneira diferente, que venha atender as propriedades de métrica. Então, a outra métrica que nós vamos considerar é essa outra aqui, ó. Então, dr, distância retangular, ou métrica metropolitana. Métrica metropolitana porque é aquela métrica relacionada à metrópole, uma cidade. Aí que eu quero dizer, aonde você se desloca de um ponto X a ponto A, não mais possível, em geral, em linha reta. Você se desloca do ponto X até o ponto A, percorrendo primeiro esse lado do triângulo retângulo, que aqui também tem um triângulo retângulo, igual a esse, ó, aqui, tá certo? Primeiro você se desloca daqui até aqui, e depois daqui até aqui. Então, esses dois percursos aqui, ó, tá? Que seriam as quadras de uma cidade supostamente retangular. Então, a métrica é retangular. Então, distância retangular ou métrica da soma, x até A, é a soma dos módulos x2 menos A2 mais x1 menos A1. Se eu estiver aqui no plano, tá certo? Então, o nosso ponto A ainda tem coordenadas A2 e A1, e o ponto X tem coordenadas X2 e X1, tá certo? Então, o que acontece agora? A bola fechada para mim, de centro A e raio R, eu conjunto todos os X para centro R2, tais que a distância retangular, ou distância soma de X até A, é menor ou igual que R. E esse R para nós agora é medido dessa forma aqui, ó. Todos os pontos que estão aqui dentro, que obedecem à condição de que a distância de x até o centro da bola agora, o centro da bola para nós é o centro desse quadrado invertido, tá certo? Com o vértice virado para cima. E os outros dois vértices, obviamente, aqui na diagonal aqui. Duas diagonal, uma assim e outra diagonal assim. E o raio é medido do centro até o ponto do vértice aqui nessa diagonal. Esse é o raio dessa nossa nova bola, entre aspas, aberta ou fechada, tá certo? Com centro A e um raio R, tá ok? Então, olha só, como a gente mudou de maneira de medir, a nossa bola, que anteriormente era um disco, propriamente dito, uma bola mesmo, um disco, uma circunferência, e cujo interior está aqui dentro, forma um disco. Então, aqui é um quadrado invertido. Os pontos que estão X, a distância do ponto A igual ao raio, é exatamente a fronteira do quadrado invertido. Tá ok? Vamos considerar essa outra maneira de medir agora, tá certo? Dentro do plano. Considerando o A que tem coordenada A2 e A1, considerando o X que tem coordenada X2 e X1, tá ok? Então, implica para nós o seguinte aqui, que a distância chamada de máxima, distância máxima, distância do máximo. Então, eu estou dentro de uma cidade e não estou mais agora pensando na distância de A até B como em linha reta, porque eu não posso mais andar por cima de edifícios, por cima de obstáculos que estejam aqui no caminho. Então, eu penso em distância aqui, retangular,
como indo daqui até aqui nessa quadra e depois daqui até aqui na quadra, tá? Se eu me preocupar se esse lado do cateto é menor ou maior do que esse lado de cá. Já aqui, essa distância de máxima é assim. Se eu estou no ponto X e quero me deslocar até o ponto A, eu tenho que saber qual é, na minha preocupação em me deslocar do ponto X até o ponto A, procurar saber qual é o lado da quadra que é maior, intuitivamente, tá ok? Então eu mediria a minha distância do ponto X até o ponto A como sendo x2 menos a2, porque esse lado aqui, aparentemente, é muito parecido, né? Mas ele é maior do que esse lado aqui, do que esse lado x1 menos a1. Então, medindo a distância de x até a, como sendo o máximo dos valores. Valores por quê? Porque isso aqui é um número. É o módulo de x2 menos a2 e aqui o módulo de x1 menos a1. O que for maior vai me dar o valor da distância, que é a distância do máximo de x até a, que no caso é esse aqui, lado do cateto. Tá ok? Então, a minha bola, que não é mais uma bola como um disco, aquele convencional, né? E também não é mais um quadrado invertido, cujo raio é do centro até aqui no vértice do quadrado invertido. O que que acontece? A minha bola agora, aberta ou fechada ou não, tá certo? É um quadrado mesmo, tá certo? Em que o raio agora é medido assim, do ponto A até o lado do quadrado. Então, todos os pontos que tiverem aqui, vocês podem fazer por inspeção. Todos os pontos que tiverem no interior do quadrado, ou seja, que não estiver aqui na fronteira do quadrado, tá certo? Então, eles vão obedecer, em termos de distância do máximo, a máxima distância de x até a, como sendo esse valor aqui, nesse caso, tá certo? Vão obedecer essa medida de distância da seguinte forma. Ele só vai poder estar dentro da bola aberta de centro A e esse raio R, tá certo? Se a distância... Então, vamos considerar a bola fechada. Bola fechada, centro A e raio R, seria o conjunto de todos os x parênteses entre R2, não mais considerando essa métrica, mas considerando aquela, cuja distância de x até A é menor ou igual que R. Então, essa aqui é a minha nova bola, entre aspas, fechada. Se eu considerar a bola aberta, eu vou exigir que a distância do x até A seja menor do que o R, tá certo? Para que o ponto X não venha estar na fronteira do quadrado. Eu coloquei aqui uma atenção para a gente discutir essa questão aqui, ó, que aparece com respeito ao valor de um R' e de um R aqui. E que eu fiz as contas aqui colocando o R' como sendo aproximadamente 1,41 vezes o valor do R. O que que nós temos aqui? R, do jeito que nós temos aqui, é uma bola aberta de centro A e raio R com respeito à métrica do máximo. É essa bola que está aqui, esse quadrado aqui, com a base assim, né? Do jeito que está aqui, tá? Agora, se eu pensasse nesse quadrado como invertido, tá certo? E pensasse no R', porque eu sempre posso pensar no R, que é metade do lado do quadrado, que é o raio da bola de centro A, né? E esse raio R, com respeito à métrica do máximo, tá? Mas se eu, por um momento, imaginar que eu posso fazer uma rotação aqui, né? Uma rotação em torno do ponto A e colocar esse quadrado aqui como dessa forma, como quadrado invertido, com o vértice para cima, tá certo? O vértice aqui para cima, tá? Eu teria uma bola de centro A e raio R', com respeito à distância retangular, tá certo? Então esse quadrado aqui invertido não,
eu tenho dois R' para se considerar. O R' que é metade da diagonal do quadrado e o R que é metade do lado do quadrado. Então o R' sempre vai ser a raiz quadrada do R ao quadrado mais o R ao quadrado, que dá 2R ao quadrado, que tirando a raiz quadrada, o R' é a raiz quadrada de 2R. Então o R' é aproximadamente 1,41R, ok? Aqui a questão agora aqui é, será que a gente pode afirmar essa desigualdade que está aqui, ó, que a distância do máximo, a métrica do máximo, é menor ou igual que a métrica euclidiana, e a métrica euclidiana é menor ou igual que a métrica retangular, métrica da soma, e depois tem essa outra desigualdade aqui, mas vamos pensar só nisso por enquanto, tá certo? Então, para isso, vamos nos fixar nesse desenho que eu coloquei aqui, onde eu tenho um triângulo retângulo, 90 graus aqui, né? Um ponto P e um ponto M. Então, a distância euclidiana para nós aqui, DE, é a hipotenusa do triângulo, tá certo? Então, a distância euclidiana para nós, em relação à distância retangular, será que isso aqui é verdade? É, né? Por quê? A distância euclidiana é a hipotenusa do triângulo. E por definição de distância retangular, como sendo aqui a soma desses dois valores em módulo, que na verdade é a soma dos valores dos lados dos dois catetos aqui. Então, a distância euclidiana, obviamente, até pela questão da desigualdade triangular também, né, de DE, ela é menor ou igual que a soma desses dois lados. Então, o DE é menor ou igual que DR. DE é menor ou igual que DR. Ok? Sempre, sempre. Não precisa fazer demonstração. É só olhar para a definição de DE, tá certo? E para a definição de DR. Por outro lado, também, não precisando demonstrar analiticamente, coisa parecida, só usando a definição, eu posso observar o seguinte, que DE, a distância euclidiana, comparada com a distância do máximo, o que é a distância do máximo? Se eu tenho dois lados do cateto, qual é o maior deles? É P2 menos M2 em módulo, tá certo? Então, esse lado do cateto aqui, porque esse aqui é maior do que esse. Então, a distância de P até M, distância máxima de P até M, é esse lado do cateto, tá? Mas a hipotenusa, que é DE, vai ser maior do que qualquer um dos lados. Então, ela em particular vai ser maior que a distância do máximo. Então, DE é maior que a distância do máximo. Então, o que nós temos aqui? Uma desigualdade assim, ó. Distância do máximo é menor ou igual à distância DE, e DE é menor que a distância retangular. Então, eu coloquei aqui, ó, a distância do máximo está aqui, é menor ou igual que DE, e DE é menor ou igual que DR. Por transitividade, D máximo é menor ou igual que DR. Está aqui, ó. Se isso aqui é menor do que isso, e isso é menor do que isso, então isso é menor do que isso. Tá ok? Sempre. Agora, uma coisa a desconsiderar é o seguinte, é que se eu estou no plano, a distância retangular, que é essa aqui, que é a soma dos dois lados, tá certo? Ela vai ser menor ou igual que 2 vezes a distância do máximo. Porque o que é a distância do máximo? É o maior dos lados desses catetos aqui, que no caso é esse, tá? Então, a distância retangular, que é a soma desses dois lados, desse, tá certo? Vai ser menor ou igual que somar esse aqui, que é o maior, 2 vezes, tá ok? Então, a distância retangular é menor ou igual que 2 vezes a distância do máximo. Então, aqui quando nós estamos comentando que a distância retangular, né, que é a soma dessas duas distâncias, é menor ou igual que 2 vezes a distância máxima, que é aquela ali.
Agora vamos pegar esse caso aqui, onde eu tenho o P aqui e o M aqui, e de tal maneira que dá um triângulo isósceles, um triângulo retângulo isósceles aqui, né? Esse lado aqui é igual a esse lado aqui, ou seja, a distância de P2 até M2, que é esse lado desse triângulo, é igual em módulo a P1 menos M1, ou M1 menos P1, que é esse lado aqui, tá certo? Então, qual é a máxima das distâncias desse e desse? É igual, né? Então, a distância retangular vai ser a soma dessas duas distâncias, desse lado e desse lado. Como esse lado aqui é igual a esse, a máxima da distância é ela mesma. Então aqui vai dar um igual, tá certo? Aqui vai dar menor. A distância retangular aqui, como isso aqui é maior que esse, a distância retangular vai ser menor do que 2 vezes a distância máxima, que é essa. Já aqui, a distância retangular vai ser igual a 2 vezes a distância máxima, que vai ser a soma desses dois lados, porque esses dois lados são iguais. Então, somando esses dois lados aqui, vai dar 2 vezes os dois lados, 2 vezes um desses lados aqui, ok? Bem, agora outra questão é o seguinte: já sabido que a distância máxima, a distância do máximo é menor ou igual que a distância euclidiana é menor ou igual à distância retangular, e aqui parece um 2, e aqui eu coloquei n igual a 2, mas eu devia ter me referido que, de modo geral, quando eu estou em R3 e não em R2, aqui seria menor ou igual a 3 vezes a distância máxima. Se eu estou em R4, que não é visível e ninguém vai ver bolas abertas em R4, seria 4 aqui, tá certo? Então aqui 4 é a dimensão do Rn, tá certo? Então aqui em geral seria menor ou igual que n vezes a distância máxima. Como nós estamos no plano, n igual a 2 é menor ou igual a 2 vezes a distância do máximo. Tá? Feito isso, vamos a uma conjectura. Será que, sabido essa relação que é verdadeira, tá certo? E que pode até ser demonstrada analiticamente, tá? Será que se eu olhar para as bolas abertas em relação à distância euclidiana, em relação à distância do máximo, em relação à distância retangular, que essa aqui é a relação à distância euclidiana, essa aqui em relação à distância retangular, essa aqui é em relação à distância do máximo, quadrado, esse aqui é o quadrado invertido em relação à distância retangular, aqui é em relação à distância do máximo, aqui é a distância euclidiana. Será que eu poderia comparar isso aí colocando um ponto que está aqui em vermelho e dizer o seguinte: olha só, esse ponto que está aqui em vermelho, ele está dentro da bola de centro A e raio R, porque o R aqui, pode notar o R aqui, aqui e aqui, o R são iguais para as bolas que estão aqui. Aqui eu estou comparando uma bola euclidiana com uma bola retangular, aqui é do máximo com a da retangular, aqui é do máximo que é euclidiana, tá certo? Existem outras comparações, tá? Porque são 3 bolas, tá? Comparar 3 bolas tomadas 2 a 2, eu vou ter 6 bolas, tá certo? 6 bolas, uma dentro da outra, que eu posso comparar. Então aqui são 3 comparações que estão aqui, tá? Então, se eu olhasse para cá, eu diria que esse ponto que está aqui dentro da bola, que é o disco, né? Com respeito à distância euclidiana, tá certo? E não está dentro da bola com respeito à distância retangular. Então, forçosamente, eu iria dizer que essa distância euclidiana aqui, a distância euclidiana, seria maior que a distância retangular. Coloquei um monte de ponto de interrogação. Por outro lado, olhando para cá, eu veria o quê? Que eu tenho uma bola com centro A e raio R, que é o mesmo R, se eu olhar para cá, da diagonal aqui desse quadrado invertido, tá certo? Então eu poderia pensar na comparação.
entre essas duas bolas, uma dentro da outra, para dizer se de repente a distância obedece isso aqui, né? Mas não. Aqui, o que que eu obtive aqui? A distância retangular, se eu pensar que esse ponto está aqui dentro, mas não está dentro desse ponto, eu diria que a distância retangular é menor que a distância euclidiana. Mas a gente sabe que isso não é verdade. A distância euclidiana é menor ou igual que a distância retangular. Tá? Aqui é a mesma coisa. Como esse ponto está aqui dentro, mas não está aqui dentro, eu diria que a distância retangular é menor ou igual que a distância do máximo. Porque pontos que estão aqui obedecem à condição de que estão dentro da bola de centro A e raio R, que é o mesmo R, com respeito à distância do máximo, né, que é essa bola verde, mas não está dentro da bola dessa laranjada aqui, com respeito à bola do retangular. Então eu diria que a distância retangular é menor que a distância máxima. Mas não é verdade, a distância do máximo, por transitividade, aqui a distância do máximo é menor ou igual que a distância retangular. Da mesma forma, comparando essas duas bolas que têm o mesmo centro, né? Bolas com o mesmo centro e mesmo raio. Porque o raio desse disco é igual ao raio da bola do máximo, que é a metade do lado quadrado. Então eu diria que esse ponto que está aqui está dentro dessa bola com relação à métrica do máximo, mas não está dentro da bola aberta ou fechada com respeito à bola euclidiana, tá certo? Então eu diria que a distância euclidiana é menor ou igual que a distância do máximo, mas não é verdade. A distância do máximo que é menor ou igual que a distância euclidiana. Então isso aí, na verdade, poderia ser superado, esse paradoxo aparente aqui, né? Com a respeito de uma questão que pode ser discutida em uma outra aula, que é a questão de uma métrica ser mais fina do que a outra, tá certo? E que, na verdade, a gente vai chegar a um ponto em que essas métricas são equivalentes. Então, não é porque eu consegui colocar concentricamente, mesmo centro e mesmo raio, uma bola dentro da outra, uma bola dentro da outra, uma bola dentro da outra, tá certo? E que eu aparentemente vi isso aqui, que eu vi isso aqui, que eu vi isso aqui, que eu vou dizer que isso aqui não é verdade, não é. A questão é o seguinte, é que essas métricas são, num sentido que a gente vai ver em outra aula, tá? Essas métricas são equivalentes, tá? Mesmo porque, se eu olhar aqui para esse desenho, tá certo? Aí é que nós vamos querer chegar depois. Eu posso colocar dentro da bola, que é um disco, uma bola com respeito à distância retangular. Vamos supor que aqui seja o mesmo raio aqui, tá? Dentro dessa aqui, eu posso colocar uma outra que é com respeito à bola do centro máximo. Dentro da bola com respeito à distância máximo, aqui, em verde, eu posso colocar uma bola com raio igual a essa, dentro, né, dessa bola que está aqui. Então a bola euclidiana dentro da bola com respeito ao máximo. E assim por diante, uma bola dentro da outra. Eu sempre posso colocar, dada uma bola, uma outra bola com respeito a uma outra métrica dentro dessa outra bola que eu dei. Tá ok? Então, essas possibilidades de comparação entre bolas, tá certo? Essas três comparações estão aqui em cima. As outras comparações estariam aqui embaixo. Entre eu comparar uma bola quadrado dentro de uma bola que é um disco, tá certo? E a bola que é um disco dentro de um quadrado invertido. E um quadrado normal, né, entre aspas, dentro de um quadrado invertido. Só que aqui, isso aqui não é mais possível, posso colocar concentricamente. Devia ter colocado centro aqui e centro aqui, o mesmo centro. Mas o raio R' dessa aqui, da do máximo, é menor, obviamente, do que o R, que parte daqui vai até a diagonal do quadrado invertido. Então aqui não caberia mais eu comparar, entendeu? As distâncias euclidiana e do máximo, ou coisa parecida, porque essas bolas aqui também não têm mais o mesmo raio. Olha só, essa aqui tem esse raio R, que é maior do que esse raio R'. Aqui o R é maior do que esse raio R'. Aqui o R' é maior do que o raio R.
são raios diferentes. Olha, eu coloquei aqui, ó. Mas aqui os raios são iguais. Mas em nenhuma dessas combinações de bolas abertas ou fechadas, uma contida dentro da outra, com respeito a métricas diferentes, eu poderia desfazer aquilo que eu já sei que a distância do máximo é menor ou igual que a distância euclidiana, e a distância euclidiana é menor ou igual que a distância retangular. E que, além do mais, eu posso afirmar que a distância retangular para n igual a 2, que eu estou no plano, é menor ou igual que 2 vezes a distância do máximo. Então, tendo sabido aqui para n igual a 2 que nós estamos no plano, que a distância retangular soma é menor ou igual que 2 vezes a distância máxima, tá certo? E aqui no caso, como é o transisóscilo, a distância é igual, a distância retangular é igual a 2 vezes a distância máxima, tá certo? Vamos esquecer temporariamente esse exemplo agora aqui e vamos partir para R3. Então, n igual a 3 em R3. Vamos ver que a distância retangular soma menor ou igual que 3 vezes a distância máxima. Antes disso, porém, vamos ver que a distância máxima de um ponto X, que tem coordenada x2, x3 e x1, aqui ó, né? Não coloquei na ordem. E o ponto A tem coordenada A2, A1 e A3, tá certo? A distância máxima de x até A é máximo dos módulos x2 menos A2, x1 menos A1 e x3 menos A3. Tá? Continua sendo menor ou igual que a distância euclidiana de x até A, que é dada pela raiz quadrada de x2 menos A2 ao quadrado, mais x1 menos A1 ao quadrado, mais x3 menos A3 ao quadrado. Então essa distância euclidiana é menor ou igual ainda que a distância retangular soma de x até A, que é dada pela soma dos módulos de x2 menos A2, mais x1 menos A1, mais x3 menos A3, porque nós temos 3 coordenadas, tá certo? Então vamos pegar um ponto P agora aqui, no espaço tridimensional, tem coordenadas P3, lá, P2 aqui e P1 ali, tá certo? 3 coordenadas. E vamos colocar o ponto M na origem para facilitar a compreensão, tá? Então, a distância euclidiana é essa aqui, ó, tá certo? Que vai do ponto M direto até o ponto P, tá? No espaço, tá? Seria a distância mais curta de P até M no espaço tridimensional, tá? Agora aqui, na verdade, nós temos o seguinte, que aqui tem um triângulo retângulo, esse lado aqui é a soma do quadrado desses catetos. Por isso que a distância euclidiana é esse lado aqui ao quadrado, mas esse lado aqui ao quadrado. Mas esse lado aqui ao quadrado, é esse lado aqui ao quadrado, mas esse lado aqui ao quadrado. Por isso que tem essa expressão para a distância euclidiana, tá? Mas a gente vê nitidamente aqui que existem três segmentos a considerar. Isso aqui, isso aqui e isso aqui, tá? Então, se eu estou na distância retangular, tá certo? Entre aspas, agora não mais no retangular, porque é um retângulo, e sim agora, porque aqui seria um paralelepípedo, aqui um vértice, né? Para ir daqui, do ponto M até o ponto P, eu teria que ir daqui até aqui, tá certo? Que seria esse pedacinho aqui, mais daqui até aqui, e depois daqui até lá em cima. 3 segmentos. Seria a soma, então, desse segmento, mais esse segmento, mais esse segmento, tá? E o maior deles, a gente está vendo que esse segmento que está aqui, ó, tá certo? Ou seria o P3 menos M3, tá certo? Aqui embaixo, aqui, tá certo? Essa diferença aqui, de altura aqui, tá certo? O M3 estaria colado aqui. Então, qual desse segmento é maior? Esse ou esse? É esse. Então, isso aqui seria a distância máxima, tá? E a métrica da soma seria esse lado aqui, mais esse lado aqui, mais esse lado aqui. Então, a distância retangular está aqui, ó. Soma dessas 3 distâncias aqui, tá? Então, a distância retangular, que é a soma desses três segmentos que está aqui, desses aqui, tá? Que está aqui, ó, né? Representado. Tá? Vai ser menor ou igual que 3 vezes
a distância máxima, que é essa aqui, ó. Tá? E só vai ser igual se eu tiver numa situação em que o ponto M e o ponto P me dê uma configuração em que essa distância aqui e essa distância aqui e essa distância aqui sejam iguais. Daí vai ser 3 vezes a distância máxima. Tá ok? Vimos para R2, então, as bolas abertas ou fechadas, né? Essa aqui com respeito à distância euclidiana, essa aqui com respeito à distância do máximo, e essa aqui com respeito à distância retangular, tá certo? Agora vamos considerar o caso em R3. Como medir em R3? Se eu tenho ponto de coordenadas x3, x2, x1 para o ponto x, A3, A2 e A1 para o ponto A, tá certo? Tá? Então, a distância euclidiana de x até A ainda continua sendo a raiz quadrada da diferença das coordenadas ao quadrado. A diferença é que aqui existe uma coordenada a mais, né? x3 menos A3 elevado ao quadrado. Tá? E aqui, para a distância máxima de x3 de x até A, né, é o máximo dos módulos de x3 menos A3, x2 menos A2, x1 menos A1. E para a distância retangular, ou soma, de x até A, é a soma dos módulos x3 menos A3, x2 menos A2, mais x1 menos A1. Tá certo? O x aqui e o A são os mesmos aqui. Tá? Então, se aqui, para a distância euclidiana, a bola de centro A e raio R é um disco, aberto ou fechada, né? É um disco, contendo ou não a fronteira, aqui é uma esfera, verdadeiramente uma esfera, em azul aqui. Onde eu tenho o centro aqui, eu imagino que aqui seja o centro, que ficou mais ou menos nítido, que o A está lá dentro da esfera, né? Como centro. Como centro, o A está lá dentro da esfera. E aqui eu tenho um ponto X, que eu imagino que vocês entendam, que o desenho não está tão perfeito, né? Não tem um software para fazer as coisas melhores. Então a gente faz da maneira que pode. Então aqui é um ponto X, tá certo? De tal maneira que a distância de X até A é menor ou igual que R. Então essa aqui é uma bola aberta ou fechada, tá certo? Com centro A e raio R, tá certo? E um ponto X para estar dentro dessa bola fechada ou aberta, a distância de X até A tem que ser menor ou igual que R ou menor que R, para estar dentro do interior da bola. Então, se isso aqui é uma bola, que é um disco com respeito à distância euclidiana, e esse aqui é uma esfera, e aqui é um quadrado com respeito à distância máxima, por analogia, não é difícil imaginar que a bola com centro A e raio R, tá certo? É um cubo, onde o A está no centro do cubo. E a partir do centro do cubo até a face é o raio, até o face. Então, do ponto do centro, que é o A, partindo do centro, que é o A, em direção à face do cubo, tá certo? Eu tenho R. E todos os X que estão dentro desse cubo ou na fronteira estão à distância do ponto A menor ou igual que R. Tá certo? Aqui, por analogia, tá certo? Como aqui é um quadrado invertido, tá certo? E o R é medido a partir do centro até a diagonal do quadrado invertido, aqui, tá certo? Não é difícil de imaginar, e até pode ser provado, que a bola com centro A e raio R, com respeito à distância retangular, que é a métrica da soma, tá certo? É um cubo invertido, com vértice para cima. E o centro ainda está dentro do cubo, tá certo? Só que o raio é medido a partir do centro até a aresta, né? Perpendicular à aresta do quadrado invertido. Tá ok? Então, se o desenho não ficou muito claro, entendeu? Eu espero que vocês entendam. Isso aqui é uma generalização disso. Isso é uma generalização disso. E a esfera, notoriamente, já sabida, é uma generalização disso.
Já vimos então a generalização que existe, né? Para as bolas em R2, essas que estão aqui em cima, né? Essa e essa, respectivamente para as bolas em R3, tá? O mais importante disso, na verdade, é saber que dentro de uma bola, por exemplo, em R2, tá certo? Eu posso colocar uma bola com a outra métrica, por exemplo, essa métrica do máximo, dentro da bola com respeito à distância euclidiana, tá certo? E dentro da bola do máximo, eu posso colocar uma bola com respeito à distância retangular, certo? E assim por diante, olha só, uma bola com respeito à distância euclidiana, concêntrica ou não, isso não faz diferença, dentro da bola com respeito à distância retangular. E assim vai, olha só, uma bola dentro de outra bola. Qual é a importância que isso tem? Conclusão, estando essas bolas dentro de uma bola concêntricas ou não, né? Aqui não são concêntricas aqui, né? Sempre dentro de uma bola eu posso colocar outra bola com uma métrica diferente, tá? Então, conclusão, essas bolas abertas ou fechadas definem os mesmos conjuntos abertos de Rn, no caso de R2, tá? Então, o que é um conjunto aberto X de R2 aqui no plano? Ele é aberto se dado um ponto A, esse aqui, tá? Dentro de X, existe uma bola aberta, que é esse disco aqui que não contém a fronteira tracejada aqui, e o conjunto também tem esse aspecto tracejado aqui na fronteira, justamente porque ele não contém a fronteira, então por isso ele é aberto. Se tivesse a fronteira, ele seria um conjunto fechado. Ele é aberto por quê? Porque, dado esse ponto A que está aqui, eu sempre consigo uma bola aberta, que é essa aqui, esse disco, na verdade, aqui, com essa métrica euclidiana, que nós estamos pegando como exemplo, com o centro A, que foi dado, né, e esse raio R, inteiramente contido dentro de X, dentro de X. Então, o ponto A é chamado ponto interior de X, tá certo? Então, os abertos num espaço métrico, tá certo? Então, um conjunto X, onde eu posso definir uma métrica, seja essa euclidiana, ou seja retangular, ou seja a do máximo, é chamado espaço métrico, tá certo? Então, dentro do conjunto, no espaço métrico, um conjunto aberto é definido dessa forma, através de ponto interior, tá? E uma consequência disso é que a intersecção de um número qualquer de conjuntos abertos, tá? Desse tipo do X aqui, tá certo? Vai me dar um outro conjunto aberto. E a reunião qualquer, que não precisa ser, pode ser não enumerável, né? De conjuntos abertos de R2, e pode ser de R3 também, dá um outro conjunto aberto, tá? Então, pelo fato de que eu consigo colocar um aberto dentro de outro aberto com respeito às métricas, essas métricas são ditas equivalentes, tá? Porque define a mesma topologia. Quando eu falo que define a mesma topologia, é porque define os mesmos abertos, reforçando, define os mesmos conjuntos abertos de R2, no caso aqui, ou de Rn de modo geral. Então, se eu estou em R2 e tenho um R3, eu posso também falar na reta, porque a reta também é um espaço métrico. Por quê? Porque é um espaço métrico onde eu posso medir. Eu tenho uma métrica, e a métrica mais usual é, dado um ponto A e um ponto X, a distância de X até A é o módulo de X menos A, tá certo? Então, se eu tenho um ponto A que está aqui, tá certo? A bola aberta ou fechada, no caso a bola fechada de raio A, de centro A e raio delta, tá certo? É esse meu intervalo fechado. Então, as bolas fechadas, tá certo? Da reta são os intervalos fechados da reta. E as bolas abertas de centro B e raio delta, tá certo? Que é o conjunto todo de x pertencentes aos reais, que está aqui, os positivos estão aqui, os negativos estão aqui, o centro está aqui, tá certo?
É o conjunto de todos os x pertencentes reais, que está aqui na reta, tal que, em módulo, a distância de x até B, tá certo? É menor do que delta. Isso aqui é a bola aberta, tá? E aqui é uma bola fechada, porque a distância de x até A em módulo, né, é menor ou igual que delta, tá? Então, para um x tá dentro da bola aberta, ou dentro da bola fechada de raio de centro A e raio delta, tá certo? X tem que ser maior ou igual que A menos delta e menor do que A mais delta, tá certo? E aqui, por um ponto x' está dentro de uma bola aberta, tá? De centro B e raio delta, o x tem que ser maior do que B menos A e menor tá aqui, do que B mais delta, tá certo? Então esses aqui são os abertos. Conjunto aberto da reta é um intervalo aberto. Um conjunto fechado da reta é um intervalo fechado da reta. Um conjunto que não é aberto nem fechado da reta é quando ele é aberto de um lado, entendeu? E fechado do outro, tá certo? Então, espero que essa videoaula tenha sido importante no sentido de falarmos sobre bolas abertas e fechadas, sobre métricas, quando é que uma métrica é equivalente a outra, no sentido de que dentro de uma bola, com respeito a uma métrica, eu posso colocar sempre uma outra bola, tá? Concêntrica ou não, e portanto essas bolas, tá certo? Abertas ou fechadas, principalmente as abertas, definem a mesma topologia, tá? Dos abertos. Se eu tiver em R, os abertos de R. Se eu tiver em R2, os abertos de R2. Se eu tiver em R3, os abertos de R3. Se eu tiver em Rn, os abertos de Rn. E assim por diante. Tá ok?